Oi, gente, tudo bom? Como todo mundo sabe, a gente está recebendo algumas orientações para conter a pandemia que a gente está tendo ao longo de todo o globo do Covid-19, que é o coronavírus. E uma das orientações das organizações de saúde, das entidades e dos médicos é que a gente evite algumas coisas, como por exemplo contatos físicos, etc. E uma das orientações é que a gente fique em casa o máximo de tempo possível. Tanto que algumas empresas estão dando folga para os funcionários, algumas estão trabalhando com horários diferenciados, antecipando férias e afins. Então, pra gente que fica em casa, eu tô de férias, eu volto só daqui a mais ou menos 14 dias. Então, pra gente que tá nessa quarentena domiciliar, por segurança e tudo mais, nada como boas dicas de cultura pra gente se entreter, porque a cultura alimenta a nossa mente, ela ajuda a gente a realmente nos mantermos sãos, ficarmos bem e esperar que tudo isso passe logo, né? Essa é a nossa expectativa e a gente com certeza está trabalhando para isso, né? A gente está contribuindo sempre do máximo que a gente pode. Então eu tentei fazer aqui uma lista com várias dicas de livros bons para você aproveitar esses dias de quarentena, para que isso passe de uma forma, entre aspas, gostosa, porque é uma situação complicada, mas que a gente sinta os impactos menos possível. Então nada como uma boa literatura. Então eu montei aqui uma lista com vários livros de vários gêneros diferentes. Então eu vou dedicar um livro em cada um dos gêneros e aí você opta por algumas dessas obras. E aí os que você tiver bem, os que você não tiver, você pode comprar via internet e aí não precisa nem sair da sua quarentena. Então vamos começar com as dicas. O primeiro livro e a primeira categoria são livros de terror. Eu até entrei um pouco na dúvida do que seria um bom livro de terror. Seria aquele com coisas sobrenaturais, fantasmas? Eu particularmente sou muito fã de terror, mas eu não gosto de terror nesse sentido, de coisas sobrenaturais. Eu gosto de terror tipo Jogos Mortais, sabe? A Casa de Cera, coisas assim, que existe alguém, um vilão que tá matando todo mundo e que tem uma explicação, às vezes antropológica, psicológica para isso. Então eu pensei de cara no livro Battle Royale. Eu vou tentar ver se eu acerto o nome desse escritor. É Kou Shun Takami. Esse aqui, na verdade, é um super livro. Ele é gigante. Eu li em várias semanas, mas eu não conseguia largar. Apesar de ser um livro gigante, tem 663 páginas. Mas ele é fantástico. Se você, por um acaso, nunca ouviu falar em Battle Royale, ele tem uma história parecida com a de Jogos Vorazes. Tanto que há muito tempo existe uma comparação. Algumas pessoas até criticaram a Susannah Collins, que é a autora de Jogos Vorazes, falando que ela imitou, que ela plagiou a história de Battle Royale, mas isso nunca foi comprovado. Qual é a história? Num futuro distópico, então daqui a muitos anos, a gente não sabe quantos, existe uma forma de entretenimento em que colocam algumas crianças em algumas, é sorteado aleatoriamente, algumas salas escolares para participar de um experimento em que eles são largados numa ilha só com algumas armas e aí só volta vitorioso uma única pessoa, uma única criança, um único adolescente. E aí a gente acompanha justamente esse processo em uma das salas de aula. Então essas crianças e adolescentes são sorteados, eles estão num ônibus assim, escolar, eles apagam, tem um gás e eles já acordam na ilha dentro desse experimento. E aí eles são colocados na ilha com algumas armas e um colar de rastreamento. E aí é isso, eles têm que sobreviver e para isso eles passam por diversas situações em que até amigos têm que matar amigos. É bem a luta da sobrevivência. Só que é um livro muito descritivo. Então, por exemplo, se você não gosta ou se você gosta de livros que mostram mesmo, explicam mesmo como é a morte de alguns personagens, tem muita cena de sangue, de descrição, sabe, de tortura, de morte. Então, para quem gosta desse gênero, eu sei que não é para todo mundo, esse livro Battle Royale é um clássico da literatura asiática, ela precisa ser lida para quem gosta. Eu sei que ela é grande, ela é um pouco mais cara justamente porque ela tem bastante páginas e tudo mais, o trabalho gráfico é lindo, a capa da Globo Livros, ela é toda em alto relevo, enfim. Vale a pena o investimento se você gosta desse gênero.
A minha próxima indicação é um livro histórico, na verdade é uma ficção, é um romance, mas ele é baseado em fatos históricos e usa inclusive personagens reais no meio da trama. Então se você gosta de dramas históricos envolvendo alguns conflitos políticos, você vai gostar com certeza desse livro, da Maria Dueñas, O Tempo Entre Costuras. Eu amo esse livro. Esse livro foi um dos poucos que eu li e depois de alguns anos eu voltei a lê-lo, né? Reli algumas partes. É um livro, eu não diria histórico, mas ele é uma ficção, só que ele se baseia em algumas coisas reais. Ele acontece na década de 30, então ele inicia na época da Guerra Civil Espanhola, é um livro espanhol. E aí a gente acompanha esse período da Guerra Civil Espanhola e depois o início da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente é apresentado a todos esses contextos históricos através da Cira, que é a protagonista, né, que é a costureira, né, que dá nome ao livro, né, que é O Tempo Entre Costuras. Ela é uma jovem simples, né, ela é muito inocente, morava em Madrid, então ela ajudava a mãe dela, que era costureira, e aí ela acabou se apaixonando, e aí ela é levada, até por causa desses conflitos que estavam acontecendo na Espanha, para Marrocos, que Marrocos está sendo administrado um trecho pelos espanhóis, então ela acaba vivendo lá em Marrocos, e lá acontecem várias coisas, ela se envolve com pessoas poderosas e até com coisas não muito lícitas. Então ela se envolve com muitas coisas erradas, tal, mas sempre com aquele ímpeto de melhorar, de sobreviver, de seguir em frente da melhor forma possível. E aí ela consegue montar um ateliê muito chique, onde ela recebe muitas pessoas famosas, e isso acaba sendo a fachada perfeita para alguns assuntos políticos. Então ela se vê no meio de uma reviravolta política que eu não sei nem explicar, porque tem tanta idas e vindas, até porque também o livro é muito comprido, ele é um livro extenso, longo, ele tem mais de quase 500 páginas, ele é um pouco menor do que a minha indicação anterior. Eu juro que eu não tô só indicando livros grandes, né? Eu vou indicar uns menores também, mas é que esses são alguns dos meus preferidos. E essa história de verdade você vai gostar muito. Tem uma adaptação, tá no Netflix, uma adaptação espanhola desse livro, é uma série. Eu comecei a assistir, mas eu acabei abandonando. Algumas coisas não condiziam com a imagem que eu tinha da história. Então eu achei melhor não assistir, eu tenho um pouco dessa frescura. Algumas adaptações de livros que eu gosto muito, tem que ser muito fiel, tem que ser muito perfeita, tem que bater muito com o que eu penso para poder cair no meu gosto. Isso é uma frescura minha. Então eu acabei abandonando a série, mas até a parte que eu assisti, eu tava gostando. E se de repente você não conseguir ler o livro primeiro, assista a série, mas de preferência, leia primeiro a obra original, né? Vocês vão gostar muito. Tempo Entre Costuras, da Maria Dueñas. Continuando com as minhas indicações, eu queria agora sugerir um livro que, além de ser uma série, então se você gosta dessas histórias que tem uma continuidade, ele é um livro de fantasia e que mostra também um pouco de cultura de outras regiões. Ele mostra alguns lugares exóticos e tudo mais. Estou falando do livro A Maldição do Tigre, que é da Colleen Rook. E esse livro, ele é muito legal. Apesar da protagonista me irritar muito, acho que eu já comentei isso num vídeo anterior, a série, né, de livros dessa série aqui é muito, muito legal. A Kelsey, que é a protagonista, ela acaba trabalhando num circo para pagar a faculdade, alguma coisa assim, e aí ela fica fascinada pela principal atração do circo, que é um tigre branco. E aí depois de um tempo ela descobre que esse tigre, na verdade, é um príncipe indiano que foi amaldiçoado. E aí, para quebrar essa maldição, ela acaba se envolvendo em várias coisas relacionadas à cultura hindu. Então a gente acaba aprendendo um pouco também sobre a religião hindu, e é muito, muito legal. Eu perdi vários estigmas que eu tinha sobre algumas culturas indianas, algumas coisas da Índia que eu olhava assim com um pouco de nariz, sabe assim? Com um pouco de preconceito, um pouco de nariz torto. E depois dessa série de livros eu passei a entender, e não só isso, me instigou a procurar mais coisas sobre a cultura hindu. E foi bem legal, sobre a cultura indiana de uma forma geral. Eu gosto muito dessa série, além dessas questões, pelos dois protagonistas masculinos, que é o Rain, que é o tigre branco, e o irmão dele,
que ele vai ganhando mais destaque ao longo da série e é fantástico, de verdade. Se você gosta de séries de fantasias, gosta de coisas assim que mostrem lugares exóticos, comidas diferentes, culturas diferentes, que trate um pouco de religião, você vai gostar bastante da Maldição do Tigre. É um livro relativamente curto, ele deve ter o quê? Tem 340 páginas, não tem menos de 350 páginas. É uma leitura que com certeza você vai começar a ler e rapidinho você já vai terminar e já vai buscar mais, porque tem continuações, né? Então, para quem gosta de série também, vai gostar de ler A Maldição do Tigre. Para quem gosta de antologias e também de livros com temática LGBT, eu trouxe aqui a indicação Boss Love, que apesar do nome é uma obra nacional. Ela é uma coletânea de várias histórias lançadas pela editora Draco, que é uma editora que eu tenho um carinho muito grande, foi a editora que lançou meu primeiro livro, e tem várias autoras que eu gosto muito aqui nesse trabalho. Eu adorei o livro. Eu li, eu já tenho esse livro há muito tempo, mas eu fui lê-lo só recentemente e eu não sei porque eu esperei tanto tempo. Então, para quem gosta dessa temática LGBT e mais ainda, temática LGBT nessa pegada mesmo de anime, de cultura asiática, que tá super em voga atualmente, Boys Love é uma ótima. E esse livro também é uma série, porque apesar de não ter continuações, você pode ler esse livro e depois comprar outros da série Boys Love, que também é lançado pela editora Draco. Então fica uma indicação boa, nacional e com uma temática LGBT, de cultura pop, pessoal que gosta desse gênero mais estilo mangá, com histórias bem... Não sei explicar, mas histórias mesmo com essa temática asiática e tudo mais, você vai gostar. Quem me conhece sabe que eu amo comédias românticas, tanto em filme quanto em literatura. Tanto é que eu sou escritora e grande parte das minhas histórias são sempre comédias românticas. Então eu não poderia deixar de indicar aqui um livro que pra mim é o meu preferido do gênero. É de uma das minhas autoras preferidas e um dos livros que eu mais amo ler e reler e tudo mais. É esse daqui, Fiquei com Seu Número, da Sophie Kinsella, que é uma escritora inglesa maravilhosa, eu amo. Uma vez ela me respondeu no Twitter, fiquei tão feliz, me deu um calorzinho no coração. E eu sou muito fã dela, de verdade. E assim, depois que eu peguei agora pra indicar pra vocês o livro, que eu vi que eu marquei várias partes que eu gosto do livro, algumas partes preferidas, então provavelmente até um livro que eu vou pegar pra reler nesses dias de quarentena. E por que que eu gosto tanto? É um livro muito engraçado, de verdade. Eu gosto muito dessas histórias de comédia romântica em que mostra situações em que, sei lá, toda mulher acaba passando por N motivos. E a personagem principal desse livro é a Pop, que ela tá prestes a se casar e na festa de despedida de solteiro dela, ela acaba perdendo o anel de noivado num hotel. E aí acaba perdendo o celular, enfim, foi uma baita de uma festa. E ela acha por coincidência um outro celular. E ela deixa como aquele número como contato para quem achar o anel dela. E aí ela acaba descobrindo que o celular é de um rapaz, de uma pessoa super... É um empresário super ocupado e tudo mais, e também precisa daquela linha de volta. E aí eles entram num acordo em que os dois vão usar a mesma linha de telefone, porque os dois precisam daquele número, né? E aí acaba gerando uma amizade, enfim, aquilo dali vai gerando um romance muitíssimo engraçado. Eu de verdade amo todos os livros da Sophie Kinsella. Eu tenho vontade de fazer aqui no canal alguns vídeos indicando autores que eu gosto muito. E do gênero de comédia romântica, Sophie Kinsella é uma das que eu quero indicar. A Rachel Gibson também é uma outra autora que eu gosto muito desse gênero. Mas enfim, até eu fazer isso, fica aqui minha primeira indicação dessa autora, que eu Fiquei com Seu Número, vale a pena. Também é meio grandinho, mas são letras grandes. Então não se assustem pelo tamanho dele, não. É um livro que de verdade vocês vão terminar muito rápido. Ah, e uma coisa engraçadíssima desse livro, que pra mim foi a primeira vez que eu vi e que eu fiquei fascinada. Tem notas, né? Sabe quando você cita alguma coisa, por exemplo, fulano de tal na história, e aí você põe uma nota do autor explicando aquilo dali no rodapé? Pois é, nessa história quem explica é a própria protagonista. Então as explicações das referências que ela faz são mais malucas do que as próprias referências. Gente, de verdade, ler esse livro é divertidíssimo. Com certeza vai deixar até período de quarentena muito mais engraçado.
vai valer a pena. E a minha última indicação é um clássico da literatura, mas antes de eu falar dessa última obra, eu queria pedir para você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscrever. É só clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Do lado tem um sininho, se você clicar em cima dele você ativa, e aí toda vez que tiver algum vídeo novo você é notificado, o YouTube entende que esse tipo de vídeo é relevante para você e melhora realmente a forma dele te indicar vídeos. Então é benéfico para mim, é benéfico para você, então se inscreva, por favor, comente, dê like e me indica outras obras também. E aí, a minha última indicação, a minha versão até de um livro bem antigo, de uma versão antiga, que é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, que é uma das irmãs Brontë, junto com a Charlotte e a Anne. E eu amo esse livro, de verdade. Eu lembro de ter devorado ele, e apesar de ser um clássico, ter um tipo de leitura rebuscada, eu consegui devorar ele assim numa velocidade muito rápida. E foi o primeiro livro de literatura clássica que eu li por gosto. Eu já tinha lido vários clássicos nacionais por causa da época de período de vestibular e tal, e O Morro dos Ventos Vivantes não. Eu não sei quem foi que me deu essa versão, eu acho que eu herdei do meu avô. Não tem a data de publicação, mas é uma versão bem antiga, tanto que não tem nem o nome da editora, e eu peguei e li super rápido. A história, pra quem não conhece, apesar de ser um clássico, muita gente já conhecer, narra a história do amor, né, do Heathcliff com a Catherine. Na verdade, é um amor trágico, né, muita coisa ruim acontece durante esse romance. Ele tem várias reviravoltas, ele tem algumas mudanças de tempo. O Heathcliff, ele é adotado por um fazendeiro muito rico que já tinha 2 outros filhos. E aí o filho menino acaba ficando com ciúmes, porque o pai trata muito bem o Heathcliff. E a Catherine, que é a filha menina, acaba se dando muito bem com ele, acaba se apaixonando. E aí, com o tempo, com a morte do pai, o irmão acaba tratando ele muito mal e tudo mais. E como a família passa a sofrer algumas questões financeiras, a Catherine se vê prestes a casar com um rapaz que é muito mais rico, apesar dela amar o Heathcliff. E aí o Heathcliff foge, e aí depois de um tempo ele volta muito rico, e aí ele coloca na cabeça dele que ele tem que se vingar. Aí nisso acontecem algumas coisas, a Catherine tem uma filha, e aí várias coisas acontecem com essa segunda geração, que é a filha da Catherine e o filho do Heathcliff. Enfim, é uma história super embolada, quase uma novela de tantas coisas que acontecem, várias reviravoltas, mas é uma história muito legal, é um amor muito bonito, mas é uma história muito trágica. E a forma que a Emily Brontë escreve é maravilhosa, então eu indico para você que quer ingressar em literatura clássica, além de alguns outros que eu já indiquei aqui no canal, especialmente livros de literatura nacional, esse que é um clássico da literatura inglesa vale muito a pena, é uma história de amor muito bonita e com certeza vai te prender até você terminar a última página, certeza. Bom, essas foram as minhas indicações. Se você tem alguns outros livros para indicar de outros gêneros que eu não comentei aqui, deixa aqui embaixo, me manda também mensagem nas redes sociais, tá tudo marcadinho. E se vocês gostarem também disso, quiser que eu faça uma outra lista com outros tipos de outros gêneros, faltou muita coisa ainda, faltou ficção científica, romance, livros policiais. Se vocês quiserem, comenta aqui que eu faço mais uma lista com alguns principais livros que eu gosto desses gêneros e faço uma parte 2 aqui desse vídeo. Então comenta aqui pra mim o que você achou. Vamos todos continuar a batalhar para que essa pandemia acabe sendo amenizada e que a gente sofra o menos possível esses impactos. Então faça a sua parte, lave as mãos, passe álcool em gel, tente sair o menos possível se você pode. Se você não pode, tome esses cuidados sempre que possível, lavar a mão, passar álcool e vamos fazer tudo que a gente puder para melhorar essa situação, né? Visando principalmente a segurança e a vida de todos nós, especialmente dos mais velhos, pessoal que tá nessa idade de risco, né? E aí vamos cuidar, cada um fazendo sua parte. Enquanto isso, aproveitem essa lista de livros, leiam, se intertam com outros tipos de cultura, vamos valorizar a cultura porque é ela que faz a gente não enlouquecer em momentos como esse. É super importante. Um grande beijo e até o próximo!